Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço muito, tá, aos novos inscritos, aos já inscritos do canal, tá? Agradeço mesmo, tá? E já aqui umas considerações iniciais. É isso aqui mesmo, tá, pessoal? Teodoro, tem que fazer isso, tem que melhorar, tem que... Não, cara. Eu tô disseminando conhecimento tão somente, tá? Então, mas o som é problema seu. Rapaz, o que é isso? Já falei, cara. Pra quem eu devo satisfação, eu já dei, tá? Que é Deus, tá certo? E é isso, cara. Dá teu jeito aí, tá? Faz isso não, Theo, Dá teu jeito aí, tá? E é isso. Respeitosamente. Agradeço muito a confiança de todos, tá? E vamos aqui, tá certo? Eu já falei, né? Que eu não quero, não sei, tá? E também não quero aprender, tá, pessoal? Porque meu negócio de internet, pessoal, é só pra acessar ali o que não dá pra acessar no papel, tá? Porque o meu negócio é livro, tá certo, pessoal? É isso, cara. Tem esse probleminha, toda hora no negócio de internet, toda hora não é. Não. Então é isso aqui, tá? E vamos juntos, tá? Agradeço muito a confiança novamente de todos, tá? Mas pra mim funciona desse modo. Estou à vontade, né? Estou na minha casa, hoje, né? 24 de maio de 2025, tá? Gravando esse vídeo aqui para vocês, tá? Disseminando através da internet, tá? Conhecimento aí aos meus camaradas militares de todo o país, tá? Muito legal ver isso, cara. Agradeço muito, tá? Muito mesmo. Vamos lá. Hoje, né, eu vou falar de um tema muito importante para todos, tá? Que é a exclusão do serviço ativo. Teodoro, exclusão do serviço ativo, tá? A exclusão do serviço ativo em sua essência, tá? Quando eu falar sobre exclusão, eu vou citar tanto a PM quanto o bombeiro. Mas a exclusão do serviço ativo, cara, por exemplo, quando o camarada vai para a reserva remunerada, quando ele vai para a reforma, Teodoro, quando ele é reformado, quando ele vai para a reserva remunerada, tá? E uma série de outras possibilidades, tá? De exclusão do serviço ativo. E por que eu quero falar isso? Porque, de novo, afirmo, tá? Eu estou convocando o MPRJ, tá? Defensoria Pública, tá? OABRJ e todos que podem, tá certo? Porque a Alerj é o que eu tô falando para vocês aqui. O que eu vou dizer hoje não foge nada. E eu vou mostrar para vocês que o nosso problema é Alerj. Tá certo, pessoal? Não adianta ficar chateado, cara. É verdade, tá? Porque o pessoal pergunta pra mim, né? Quem tem acesso a mim por meio ali do meu telefone, porque eu não vou abrir comentários, tá? Teodoro, mas como é que funciona isso, essa questão? Você fala aqui, mas como é que a gente vai buscar, né? Eu ouço muito isso, cara. Então vamos aqui antes de falar, eu vou já papo reto aqui. Teodoro, mas como é que a gente, né, consegue ver garantidos os nossos direitos, né? Se a gente não tem esse desenrolo, né? Teodoro. Porque não tem que ter, cara. Porque é os filhos querendo mandar na mãe. É os três filhinhos, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Querendo mandar na mãe em Constituição Federal. É por isso que você está vivendo essa mazela, tá? E não é da forma como você está ouvindo aí, de novo afirmo, né? É o órgão, o cérebro, né? Protegidinho na cabeça, na caixa de ossos, né? Mas não adianta não, cara. Porque o negócio tá por aqui, não adianta. É isso. É proteger, tá? Cara? Porque caramba, meu camarada. E é mais difícil fazer o que eu tô fazendo aqui hoje, desconstruir essa tua ideia, né, cara? Do que mostrar pra você o certo. É mais difícil desconstruir a ideia que você fez acerca do legislativo e executivo do que te ensinar do zero, cara. Mais difícil, pô. É mais difícil, tá? Porque a Constituição separou, cara. Então é o seguinte, ó, o governador administra e a Alerj faz lei, cara. Então não tem desenrolo. Por exemplo, audiência pública. Cara, a gente tem que entender, tá? Audiência pública na Alerj e as comissões, tá? Porque a gente tem que ver ali, cara, se isso não está sendo utilizado como cabide de emprego. As comissões, essas audiências públicas, qual o gasto que tem? Teodoro, você está dizendo que não tem que ter. É óbvio que tem, tá? Mas a gente tem que entender qual é o interesse que subjaz, porque que está por trás, tá, pessoal? Porque a audiência pública, vamos juntos aqui, Teodoro,
façam a lei, tá? E sabatinem em audiência pública a lei no papel. É isso, cara. Porque você ficar conjecturando, né? Qual é o interesse afinal? É isso. É isso. Bota a lei no papel, tá? E de novo aqui, essa questão, né, de ação direta de constitucionalidade. Esse problema só acontece por conta da promiscuidade, tá? Entre o legislativo e o executivo, todos juntinho, irmãozinho, tapinha nas costas, meu chegado, como eu falei pra vocês lá, o deputado aí, Marcelo Dino, lá no desenrolo com o comandante-geral, e ninguém faz nada, inclusive o MP. E a gente tá vivendo esse ciclo de horrores. É isso, cara. Porque é o seguinte, ó. Iniciativa privativa, já mostrei pra vocês, tá? Teodoro, o que eu recebi de pessoas? Teodoro, mas como é que é isso? Cara, foi a emenda, pô, porque isso não foi o projeto constitucional, tá? A Constituição não quer isso, tá? Não quer, cara, porque não faz sentido, cara, você sair de um regime de ditadura e você fazer a ditadura de novo, porque quando você faz a emenda constitucional 18 de 98, cara, você criou novamente a possibilidade de ditadura. Vai mentir pra outro, cara. Você criou de novo. Vocês aí, cara, que dizem que defendem o direito do policial e do bombeiro e da Força Armada no país inteiro. Vocês causaram isso. Alerj no Rio de Janeiro, Força Armada, Congresso Nacional, são vocês que causam isso. E entenda, meu camarada, não é um deputado, cara, ou que seja a maioria que vai garantir o teu direito. O que vai garantir o teu direito é o respeito inconstitucional à Constituição Federal. É o respeito aos mandamentos, tá? A essa essência do princípio constitucional, é isso que eles não fazem, pô, e fica de sacanagemzinha, pô, fazendo... A gente tem que ir pra Alerj saber qual é o horário de trabalho deles. Teodoro, não fale isso no vídeo. MP, a gente tem que saber qual é o horário de trabalho, tá? É de segunda a sexta aí, meu camarada? Procuradoria do Estado é de segunda a sexta? Defensoria é de segunda a sexta? Alerj é de segunda a sexta? Magistrado de segunda a sexta? Teodoro, Porque não é porque a Constituição, né, não fala ali expressamente, cara, que aí o Ministério Público, né, Procurador do Estado, esse camarada não vai... Opa, o que é isso? É todo mundo irmãozinho, servidor da República, todo mundo caneta, prestou concurso, tá, meu camarada? Cara, é sobre isso, pô. É sobre isso. Teodoro, o MP, né, vou aprofundar então, né? É isso, de novo afirmo, pessoal, eu escolho a guerra que eu quero, cara. Já cantei a pedra do CNPJ do MP, pô. E por que eu falei isso? Teodoro não é otário, pô, eu estudo, cara. Então vou melhorar para o pessoal poder entender, tá? Vou melhorar para o pessoal poder entender, tá? Vamos aí, pessoal do direito, e quem tá entendendo aqui, vamos fazer essa relação da pessoa jurídica MP, Teodoro, meu camarada, orçamento próprio, tudo lá bonitão, para administrar, gerir, vamos junto, tá? Meu camarada. E vamos fazer a relação disso com a ANPP, pô. Vamos fazer a relação com a ANPP, vamos fazer a relação, tá? Com as multas no âmbito criminal, vamos entender toda a evolução dessa questão do CNPJ, do MP, desde 16 pra frente, tá certo, pessoal? As práticas da auditoria da Justiça Militar, e nós vamos entender quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, pô. Esse poder que é dado ao Procurador-Geral de Justiça, que não é o MP... O procurador não é o MP, tá? Não é Procurador-Geral de Justiça, cara. É só mais um elemento dentro dessa estrutura que é o Ministério Público Estadual. Porque todo mundo passa e o MP fica, pô. Todo mundo passa e o MP fica, pô. Então, cara, é um olhando pro outro, porque o melhor controle que existe, cara, é o controle social. É o melhor, cara. É o próprio procurador olhar o outro. Ô, meu camarada, o que tá vendo aí, cara? Que racha a cara de toda a galera, pô. É isso. Teodoro, E de novo afirmo aqui, cara, não é o gozo da pessoa que manifesta a vontade do Estado. Não é o teu desejo. Aqui eu acho, não acha nada. É a lei, a Constituição, o Tratado Internacional e todo mundo seguindo ali a legislação, cara.
É isso, pô. Mas não tem, Teodoro. Então é isso, pô. Vem com o papo, conversinha fiada, pô. É isso, cara. É isso. Vamos fazer a relação, então, pra poder ficar certo? Pra poder o pessoal poder entender? É isso, cara. Porque o fato do MP ter CNPJ não permite um montão de coisa, pô. Como que é feito ali o controle dos valores? É isso, eu sou sociedade, eu quero entender, pô. Ah, Teodoro, CNPJ tá, mas a gente então tem que entender, né, e conformar a legislação para essas possibilidades. Teodoro, mas como é que a gente faz compra? Caramba, a gente vai ter que resolver isso, cara. Mesma coisa Tribunal de Justiça, tá? É a mesma coisa, isso tudo é a Procuradoria que tá causando, tá? E vem com esse papo de dizer, né, cara, que honorário de sucumbência, né, cara, é direito autônomo do Procurador de Estado. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira com a nossa cara, pô. Foram longe demais, cara. E já falei, cara, as pessoas fazem isso todos esses anos, por quê, cara? Porque você tá escoradinho, né, cara, num cara fortão igual a você, né? Aí junta todo mundo pra eliminar o indesejável Teodoro Chagas. E agora? Agora deu ruim, pô. Porque é todo mundo juntinho assim, todo mundo juntinho, todo mundo tem que se explicar, pô. Todo mundo tem que se explicar, pô. E aí você tem... Então vamos fazer a relação pra poder ficar maneiro? Teodoro, órgão autônomo. Pera aí, cara. A Constituição Federal... Então vamos aqui. Então vamos abrir a Constituição Federal e vamos entender. É a mesma lógica, então, do comandante do bombeiro e do comandante da PM. Teodoro, o que é isso, cara? Instituição permanente de Estado, tá? E não de governo, tá? E o que vocês querem fazer com isso? Ou tá bom pra todo mundo, meu camarada, ou não vai tá bom pra mais ninguém, cara. Porque é desse jeito aqui, cara. E eu preciso disso aqui, tá? E disso aqui, meu camarada. E de vez em quando internet pra poder disseminar o conhecimento e cada um que se lasque. É isso. Teodoro, não faça isso. Cara. É isso. É todo mundo entender qual é a sua, né, função ali, né, de dizer ali, de manifestar a vontade do Estado. Aí é que eu te falo. Teodoro, o MP, né, e não tá dentro do corpo de... mas o que a gente faz? Porque aí, cara, é uma terra sem lei, porque aí a pessoa vai ali e a gente não pode ficar dependendo, cara. Nós, enquanto sociedade, tá, não podemos ficar dependendo do desejo do governador quando escolhe um procurador-geral de justiça, por exemplo. Não, nós não podemos, pô. Ou do PGE, nós não podemos, pô. É essa parada aí, ou do defensor público geral, não podemos, pô. É isso, cara. É preto no branco, é lei, porque senão a gente não consegue controlar o que eles fazem, pô. Não conseguimos controlar o que esses camaradas fazem, pô. E de novo, estão ali exercendo essa nobre função enquanto, né, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral de Estado, não é Defensoria do mesmo modo, tá? Presidente da UABRJ, mas essas pessoas não podem se confundir com a própria instituição. E se tiver com papo torto, meu camarada, justiça, pô. É isso, cara. E se essa lesão causar uma violação, né, grave a direitos humanos, defensoria vão sair do país pra reclamar, pô. É isso, cara. Vamos sair pra reclamar, pô? Ou vai tá bom pra todo mundo, não tá bom pra mais ninguém, cara. É isso, pô. Porque esse ciclo de horrores, tá? Em relação à polícia e o bombeiro, recomposição salarial e toda a sacanagem que esses caras fizeram, é isso aí, pô. Teodoro, como é que faz o governo? Teodoro vai explicar. É assim, ó. Sacanagem 1, foram lá e trouxeram a ditadura de novo. Porque aí eu digo que o presidente da República é a autoridade suprema, é o quarto poder, né? A Força Armada virou um quarto poder, assim como o MP. É isso. É isso. E aí, não, tá? Constituição Federal, tá? É Constituição Federal, tá? Então é Executivo, Legislativo e Judiciário. Não tá aqui dentro, tá? Mas em qual capítulo tá o MP, a Defensoria, a Advocacia e todo mundo juntinho aqui? Onde é que tá? É só ler a Constituição, pra ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto. E aí você ainda... Então a parada do CNPJ é essa aqui, tá? Porque a Procuradoria, cara, é uma pessoa jurídica, cara. Como é que é isso, cara? Então a Procuradoria é igual ao MP agora no Rio de Janeiro, é isso? Teodoro, não faça isso. Cara. A Procuradoria do Estado, ela se manifesta em juízo. Que loucura! Vou aprofundar mais, eu tô avisando, tá? Quem dá poder pro procurador fazer parecer
Normativo vinculante, hein, cara? E todo mundo tá vendo, não tá fazendo nada, tá? É botar a bola no chão e reduzir os danos, hein? Teodoro, cara. É botar a bolinha no chão, tá? E reduzir os danos. Quem dá poder pra eles pra fazer parecer? Porque você aí, procurador do Estado, tá? Só pode se manifestar dentro ali da limitação de competências do exercício do seu cargo público de procurador, tá? E aí o que eles fazem, cara? A promiscuidade é assim, ó. Governador do Estado, camarada ali é governador. Pô, cara, funciona assim, ó. Eu, Teodoro, porra, sou governador desses camaradas aí. É o seguinte aqui, ô Alerj, você dentro de casa, tá? E eu aqui também, tá? E você não tem nada pra falar com o comandante-geral e nem com o comandante da PM, porque eles não são autômatos, tá? E nem que eu quisesse, eu posso fazer as patifarias que eu faço e que vocês aí na Alerj fazem, porque o cara é órgão, pô. Teodoro, mas aí como é que você vai, né, fazer ali não tem como. Então o governador é assim, ó, vou mostrar pra vocês, tá? Depois eu vou ler a Bíblia. Faz nota vai dar merda, vou mostrar pra vocês, tá? É assim, ó, o governador foi eleito, né? E aí ele tem a iniciativa privativa para deflagrar o processo de criação da lei. Ele manifesta e inicia o processo de criação da lei, tá certo? Eu quero resolver essa sacanagem, por exemplo, no Estatuto da PM do Bombeiro, porque tem 2 estatutos diferentes, tá? E essa praga desse Teodoro aí tá falando um montão de besteira lá e sacaneando tudo que estava pronto aqui, a casa caiu, e é isso. E o que fazer com isso? Esse cara tá certo, e vocês vão ver, tá? E vocês vão ver que eu tô certo. Vocês vão ver que eu, Teodoro, estou certo. E aí tem que resolver essa situação aí, falar uma besteira. Do Estatuto da PM do Bombeiro, o que a gente vai fazer, cara? Eu como governador, vou deflagrar, tá? Eu como governador, eu vou deflagrar, né, o processo. Mas a lei já vai pronta. Teodoro, não fala isso, Theo. Meu Deus, o que é isso, cara? A lei já vai pronta, quem faz é ele. Teodoro, eu não tô ficando louco. Teodoro, eu não tô ficando louco. Meu caro, olha só. Você manda a lei pronta. É a lei pronta e aí a Alerj trabalha negativo. E ainda que essa prática acontecesse, quem inaugura o direito é a Alerj, pô. Porque a Constituição te deu poder pra isso. Não te deu poder pra ir pra batalhão em Caxias, pra ficar com as galochas na chuva aí, o Marcelo Dino, tá? Não, meu camarada. A Constituição mandou você ficar dentro do gabinete, a gente tem que saber, tá? Quem tá no gabinete, tá? Quanto recebe, qual é o valor que ele recebe, se tá ganhando junto o salário como policial. Teodoro, vamos ler a Constituição? Joga a luz, depois não corre, pô. Eu não quero guerra com ninguém, meu camarada, mas tá demais, pô. Falando de Bíblia o tempo todo, vocês fizeram isso, Deus. Esses camaradas que me fizeram me aproximar da palavra. Porque se você pegar ele e falar assim, abre aí em Mateus, dá a Bíblia no colo dele e fala, abre Mateus. Meu Deus, não sabe nem onde está. Abre aqui em Oséias. Abre aqui em Oséias. Abre aqui, cara. Não sei não, Theo. Abre aí, pô. Não vai saber, cara. Porque pra você, cara, saber se o cara tá lendo e praticando ali, lendo só, né? Porque praticando nem sempre. O camarada, tu dá a Bíblia no colo dele, ele abrir e tá aqui. Vai lá no índice, porque não lê, cara. Não lê, pô. Teodoro, cara. Não lê, cara. Não lê, pô. Porque você não tem nem intimidade com a palavra, pô. E fica aí jogando conversinha fora, pô. Porque se tivesse intimidade com a palavra, ia temer a Deus e não ia fazer tudo que vocês fazem, pô. Porque quando eu deito a cabecinha no travesseiro, né, cara? Sabe que eu tô certo, né? O desespero tomou conta, pô. E ainda vai pra lá fazer gracinha com o bombeiro. Então vamos juntos, pô. Vou expor aqui pra gente ficar todo mundo maneiro aqui. E vai pra lá, o camarada fala, tem que dar aumento pra esses caras aí, pô. Mas entenda, pô. Ele não precisa dizer nada enquanto governador, cara. Porque a Alerj, junto com o Tribunal de Contas, não são os camaradas que deveria, né? Eu controlo vocês, o outro lá, né? O Rodrigo Amorim, né? Eu controlo vocês. Nós controlamos vocês. Controlar nada. Mentira, demagogia, cara. Ficar correndo atrás de reboque, pô.
e querendo armar a guarda municipal. E agora? Deu ruim, Theo. Eu falei no vídeo, pô. Eu falei no vídeo. Ou você tem que escolher, meu camarada, o que você quer, pô. Quer armar a guarda? E agora? Agora a culpa é do Supremo? Não, a culpa é de vocês que criaram essa imundice. E agora... Não. Quer armar a guarda? Eu falei pra vocês, pessoal. Tá dividindo prerrogativa, cara. Tá dividindo prerrogativa com a guarda municipal. Eu falei com vocês, pô. E agora, Teodoro? E agora a correria, Theo, Porque eles queriam falar o que o guarda municipal quer ouvir, que quer armar, pra ganhar voto dos caras, pô. E aí não conseguiram, cara. E agora tu deflagrou a parada e agora vai ter que ir, cara. E vocês aí, policiais, tá? Podem ser prejudicados por conta da pataquada desses deputados aí que estão defendendo aí, defenderam, tá? Armar a guarda, pô. Eu falei, cara, só quem tem que andar armado é o policial, pô. Teodoro, vamos estudar, cara. Você entender como é que funciona isso, pô. Ficar ouvindo historinha, cara. Agora deu ruim, pô. A Alerj sabe o orçamento. A Alerj se fiscaliza. Sabe tudo. Tribunal de Contas. Então, tem que dar um momento aqui pra esses camaradas, tá? Então eu vou deflagrar o processo e é a Alerj que decide, não é ele, cara, governador, pô. Tá autorizado, pô. Vocês sabem a necessidade da população, cara. Vocês sabem os recursos que nós temos. Nós precisamos dar aumento pra esses caras, pô. Então faz aí, Alerj. É isso, cara. Teodoro, Mas aí é os chegados do governador que estão dentro da Alerj. Ah, faça-me um favor. Vergonha na cara é o que falta, pô. É isso, tem um propósito e eu vou mostrar pra vocês. E aí é o seguinte, aí o camarada vai lá e autoriza. Nem deveria, tá? Nem deveria, tá? Porque o partido político... que não anda sozinho, tem que ter alguém que anime e fale por ele, né? Então é o deputado sim, tá? É Sargento Portugal, tá? E todos esses camaradas, esse outro capitão que tem lá em São Paulo falando um monte de besteira, tá? Confronto aqui dialético, tá? Não corre não, pô. Não corre não, tá? Permuta de militar de um estado pro outro, vamos falar sobre isso? Pra vocês entenderem qual é a vibe, pô. Faz isso não, vai dar ruim, tá? Problema seu, pô. É isso, tá? E aí agora quer correr. Não. Foram eles que criaram isso, tá? Então vamos todo mundo junto aqui, tá? Porque chuta pra agarrar. É igual a live que teve, né? Diante de tudo que foi dito ali, meu camarada, segura a minha resposta aí, pô. É isso, cara. Diante de tudo que foi dito ali, segura aí, tá? É desse modelo aqui, cara. Então, diante de tudo que foi feito naquela live ali, cara, qual é o interesse, então? Mas o Major Luiz não ia participar da audiência? Da live? Por que não foi, cara? Por que não foi? Não foi ele que convocou aquela audiência? E por que ele não foi, cara? Me explica aqui, pô. Fala aqui pro Teodoro. Teodoro, Pega lá outro, cara. Que loucura é essa, pô? Cara, de novo, é chutar pra agarrar, porque você joga um que tá mais ou menos, que não tá tão coisa, mas aí agora eu vou falar dele também aqui, pra poder todo mundo tá com o papo certo, tá? E se eu tô errado, me confronta, grava um vídeo aí e fala que o Teodoro tá errado, o Teodoro tá com o papo torto, tá? Que eu vou aqui e a gente vai ficar nessa fight aqui, pô. E é isso. É isso, pô. E aí, você tem um, né, que você tá melhorzinho, né, ou que parece que tá, né, porque é isso, tá? E de novo, você fica ouvindo coisa, cara, aí mas não é, não. E aí você... é isso, tá? E aí você fica nessa barganha com o governador do estado e na presidência do mesmo modo, por quê? Por conta das secretarias. No Rio de Janeiro, as secretarias, pô, de polícia, de defesa civil e tudo mais, pô. É isso, cara. Teodoro... É isso, pô. Teodoro, é isso. Que é o cabide de emprego, tá? Me mostra aí o concurso público para servidor da Secretaria de Polícia e da Secretaria de Defesa Civil. Mostra pra mim. Mostra que eu quero ver. Teodoro, não tem. E por que não tem? E você aí, policial, bombeiro e servidor público, tem que entender o seguinte, tá? São essas coisas que fragilizam o seu direito enquanto servidor. Porque eu sou o seguinte, ó. Não tem essa pataquada, tá? De cargo em comissão, cara. Não, Teodoro, não tem, cara. Não tem cargo em comissão, tem concurso público, cara. Teodoro, não fala isso no vídeo. Que loucura é essa de OS, de todas essas coisas aí em hospital, pô? Professor, quer falar sobre centro de estudos? Olha o que vocês, Procuradoria do Estado, estão criando, cara. Procuradoria do Estado, tá? Vamos aqui, centro de estudos. Para que serve o centro de estudos da Procuradoria? Para onde vai o nosso dinheiro?
Quando você, camarada, não tem reconhecido o seu direito no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, porque uma ação leva 3 anos. Cadê os juízes? Cadê a musculatura dos cartórios? Teodoro, vamos falar de carga em comissão no TJ? Teodoro, é isso, reduzir os danos, cara. Reduzir os danos, pô. Teodoro, cara, E aí você tem, né, o Centro de Estudos da Procuradoria do Estado. Para que serve esse troço? Para o aprimoramento profissional dos procuradores do Estado, para criar uma tese maldita, depois de já ter sacaneado junto com o governador do Estado e a Alerj toda a bombeirada poliçada e servidores públicos. Com a Lei 9.537, que criou o sistema de proteção social inconstitucional, cara. E aí, né, cara, chuta pra agarrar, cria, todo mundo juntinho, né? Litigância predatória de advogado. O que fazer quando é o próprio Estado que causa isso? Teodoro, cara, o que vocês estão fazendo aí no TJ com o CPC? É aqui, pô. O que tá sendo feito? Junta tudo aqui, pô, e resolve? Ah, não, é um troço a cada lugar, pô. Teodoro, é isso. Vamos ver quem tá indo pro TJ todo dia, pô. Teodoro, cara, a advocacia tá aí pra isso, pô. É isso, cara. Vamos ver todo mundo que tá indo todo dia ali. Mas por que não vai, cara? Mas qual é a tua carga horária? Peraí, cara, deixa eu entender esse negócio aqui, pô. É isso, cara. Esse montão de resolução, esse montão de coisa aí, cara, vamos ver, pô. E o pobrezinho coitado aqui do Teodoro e os advogados aí, é um sacrifício danado, cara. Vamos ver, pô. É isso, cara. E de novo afirmo, você policial militar e servidor público não tem nada com justiça não, cara. Porque nós somos ali, né, cara, a violência, né? Gerar violência é bom pra muita gente, menos pra gente, pra própria população, cara. É bom pra eles aí que estão na alta cúpula aqui, ó. É isso, cara. Eu preciso justificar minha existência, pô. Vai mentir pra outro, pô. Eita, Teodoro, cara. E aí a procuradoria pega o dinheiro, tá? A gente tem que entender que dinheiro é esse, tá? Eita, Teodoro. E não é comigo. Ministério Público e Tribunal de Contas. Não é comigo, é com vocês, pô. É isso, cara. Já tô falando aqui, pô. Eu posso ajudar, tá? Posso mostrar, tá? Nem precisava, tá? Porque isso é uma vergonha pro MP e pro Tribunal de Contas, tá? Mas se precisar, meu camarada, o Teodoro mostra, tá? É aqui, ó. Por favor, né, cara? Por favor, né? A mesma diligência para fazer violência institucional, tá? Com a minha reforma, né? E aí, não mudou nada, né? Não mexe nada não, aí E pra que foi aquela imundícia ali? Tem que se justificar, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Cara? E essa violação vai gerar dano ao Estado, não vai? Vai gerar gasto, porque eu quero ser indenizado. Teodoro, o que fazer com isso? Quero ser indenizado, o meu nome, tá? É o meu nome ali que vocês colocaram lá, tá? É o meu nome que vocês colocaram ali, tá? E o que vocês fizeram, eu quero ser indenizado. E quem tem que me pagar é o Estado? Negativo. São vocês que mexeram na minha reforma. E eu vou expor tudo aqui, cara. São vocês que tem que pagar. Não é o Estado, não. Tem que ir no bolso de quem deflagrou o processo. Foi o comandante da TGP? E quem mexeu no Tribunal de Contas que também não fez nada? Tem que dividir responsabilidade, tá? E não é o Estado que paga, não. São vocês, pô. São vocês que tem que pagar, tá? Vocês entendem quanta coisa? É isso, cara. E aí você vai ali, né, cara, e você... PGE. Aí você tem um centro de estudo. E pra que serve o centro de estudo, Teodoro? Pra aperfeiçoamento profissional. Pra quê? Pra criar essas coisas? E de que tá adiantando o centro de estudos, cara, se vocês estão causando, a própria procuradoria causa dano ao Estado? Vocês não estão servindo pra nada, pô. Cara, fazer curso não tá servindo pra nada, pô. Ou tá fazendo curso pra poder ter o conhecimento pra sacanear o pobrezinho coitado, né? E criar, parecer normativo vinculante. Papo reto, pô. Pra que tá servindo o centro de estudo? Teodoro, pra criar, né, no artigo 3º, criar um parágrafo único, cara, inconstitucional, tá, cara? Meu Deus, Teo, é inconstitucional, cara? Porque não faz sentido, a inconstitucionalidade ali é porque o troço é completamente distorcido, não faz sentido isso, cara. Tu mete no parágrafo 3º, cara, da Lei de Centros de Estudos, um parágrafo único, tá? No artigo 3º, cara, pra dividir o horário deles, pô. E tem que entender, TJ. Ministério Público tem que entender, cara. É 20 e 80 ou é 50 50? Teodoro, mas e aí, cara? Não, eu sou sociedade. Eu não quero que esse dinheiro de honorários de sucumbência devido à fazenda pública seja rateado, de rato mesmo, né? Rateado, né? Entre procuradores do Estado.
que não tenha mais o centro de estudos. E a gente pega esse recurso, tá? E vamos formar os professores. Teodoro não fala uma coisa dessa. Cara. Então você pega esse dinheiro, eu, sociedade, quero, vou convocar o debate, tá? Eu, sociedade, quero, pô. Eu não quero centro de estudos da procuradoria, pô. Eu não quero, pô. Que aí resolve tudão. Ou então você muda a natureza, tá certo, meu camarada? E pega o dinheiro do centro de estudos e vamos educar os professores, pô. E educação básica, tá, cara? Assim como saúde é básica. É atenção básica, tá, cara? É atenção básica, tá, cara? Para evitar, por exemplo, que um diabético perca a perna. Epa, Teodoro, cara. Fique cego. É isso, cara. Então a gente tem que cuidar, tá? Cuidar, cara, pro cara não ficar internado no CTI, não dar gasto. É pra isso, pô. Pra isso serve a atenção básica, pô. A da medicação, cara, pra doenças crônicas. É isso, mas não, né, Teodoro? Caramba, o que a gente vai fazer, né, cara? Tem que ter CTI pra caramba. Aí porque o que mais você tem é farmácia, pô. E se você tem farmácia pra caramba, cara, é sinal de que a nossa alimentação tá uma porcaria, pô. Vai mentir pra outro, cara. Porque vocês aí todos têm plano de saúde que nós, população, pagamos, pô. Então o governador do estado fazendo administração aqui, não tem desenrolo nenhum com o Congresso, é mentira, cara. Governador, alegre, não tem nada disso, pô, mentira. Me chama aí, pô, faz uma audiência pública e me chama pra eu falar tudo que eu tô falando aqui, pô. Me chama, grava e me confronta e diz que eu tô errado, pô. Não pode. Governador do estado, tá? Fiz isso, sou o governador desse negócio aqui. O pessoal da LERJ, tá? E esse pessoal aí da LERJ, esses camaradas aqui tem que ter aumento, tá? Porque o comandante deles aqui, ou uma demanda específica de um direito específico, por exemplo, se nós não tivéssemos acumulação de cargo, o comandante-geral dos bombeiros, tá? Deveria ter já enviado um documento na forma daquela imundice que todos aí usam, que é um decreto 30.000 e alguma coisa. Cara, que eles usam pra tudo, tá? Que sacanagem, Ministério Público. Que sacanagem com os PM bombeiro, cara. Que sacanagem é isso, cara. Que sacanagem. É violência? Combate ao crime? Caramba, o que é isso, cara? Que loucura é essa? Aí você, comandante-geral da PM do bombeiro, tá? É órgão, tá? Não tem Procuradoria do Estado. E eu quero ver o que vai dar, tá? Porque tudo que foi feito tem que retornar, tá? Porque é inconstitucional. Vocês viram um julgado que teve agora aí, uma fixação de tese lá no STF, tá? Ministro Luiz Roberto Barroso, tá? O que vai fazer com isso aí, tá? Quem foi excluído tem que retornar, tá? Teodoro! E quem tá dentro tem que sair, tá? Quem tá preso tem que ser solto, quem tá solto tem que ser preso, tá? E quem tá no serviço ativo aí que tem que sair pra dar vaga pro outro, tá? É pra voltar os que vocês mandaram embora, tá? E ver de como vai ficar aí a reforma de vocês. É reserva remunerada que eu não sei se vai ter, né? É isso, cara. Você prova perseguição facinho, MP. Que loucura, cara. Cadê a moralidade pública? Quem tutela a moralidade pública no Estado? É isso, cara. É isso, tá? Então o dinheirinho do centro de estudo é pros professores, pobre coitado, tá? É porque eles precisam de fato se aperfeiçoar, tá? Pra educar a criancinha desde a base, tá? Pra entender tudo que vocês fazem. Mas não vai dar até, a criança tem que continuar... Porque se der educação não vai votar na gente, não vai permitir que o procurador do Estado, tá? Divida honorários de sucumbência, né? Os honorários de sucumbências devidos à fazenda pública. É isso, cara. É isso. Mas não, Theo, vamos ver quanto de dinheiro tem nesse centro de estudos? Tá servindo pra nada, pô. Só pra sacanear todo mundo, pô. Então pega o dinheiro do centro de estudos, tá? Porque ele já tem muito estudo, tá? Cara, eu vi uma audiência, Ministério Público do mesmo modo. Os caras viajam pra estudar. Pô, maneiro, cara, mas o que nós estamos fazendo com a atenção aí, educação básica no Brasil, no Rio de Janeiro? Vamos pro fight aqui, vamos entender? Eu quero que o professor tenha a mesma possibilidade, cara. Que o procurador do Estado, que a defensoria tem, tá? Que o MP tem, de mandar pra Portugal, pra não sei pra onde, pra estudar, pra fazer pós-doutorado, doutorado, mestrado. Por que o professor pobrezinho coitado, tá? Que ensina lá pras criancinhas pobrinha, coitada, também não tem a mesma condição de um centro de estudos, tá? Com esse montão de dinheiro que ninguém justifica, tá? E poder estudar. Teodoro, dá ruim, Theo, Por que o enfermeiro e o médico não têm a mesma possibilidade?
Todo mundo quer falar de improbidade administrativa, né, cara? E de acumulação ilícita de cargos, né? De professor, de médico, de enfermeiro. Ah, por favor, vergonha na cara, o que falta, pô. Se o MP, a Procuradoria, Defensoria, toda a galera, judiciário, ninguém tem carga horária, cara. Ah, por favor, cara. Ainda estão acumulando cargo, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Caramba, todos somos servidores da República, tem que ter carga horária, cara. Mas não tem, Theo. O que fazer com isso? Caramba, meu camarada. Ou tá bom pra todo mundo, ou tá bom pra ninguém. Vamos ver se o comandante-geral dos bombeiros, tá? E todo mundo da corregedoria, DGP, tá? DGP, tá? DGP, tá? DGP. Vamos ver se a DGP, o oficial comandante da DGP, cara, vai pro quartel todo dia de segunda a sexta de 8 às 5. Teodoro, vamos ver acréscimo patrimonial quando muda o comando, vamos ver tudão. Vamos ver o que o atual comandante, né, da DGP, onde que estava desde 17 até hoje, se pode estar no serviço ativo. Teodoro não fala isso, cara, é ação e reação, pô. É isso, cara. Vamos ver se a corregedoria, tanto as praças quanto os oficiais, inclusive o comandante, tá, da corregedoria que não existe por lei, tá, MP? Vamos ver se tá indo todo dia de segunda a sexta de 8 às 5? Não pode, pô. Não pode, pô. E aí você tem subtenente, tá? Na região dos lagos, tá? Que faz escala de prog e acha que é o comandante do quartel, cara. Porque o capitão nem vai trabalhar, pô. Não vai, pô. E o que fazer com isso? Me chama aí, pô. Me chama aí, pô. Opa, Teodoro, cadê o livro da guarda? Opa, meu camarada, cadê o livro aí, ô subtenente? Cadê o livro da guarda? Ô, sabe o que eu tô falando aqui, tá? Cadê o livro do corpo da guarda? Cadê o livro do corpo da guarda com a entrada e saída? Você que é o comandante aí, cadê a entrada e saída dos camaradas pra gente saber se o próprio comandante capitão aí tá indo todo dia? Ah, Teodoro, faz isso não, Teo, então é isso, tá? Recua, tá? Epa, Teodoro, cara, vai dar ruim, tá? É isso, eu não quero mal de ninguém não, tá? E de novo afirmo, ô meu camarada aí, subtenente região dos lagos, sabe o que eu tô falando, né? O camarada dos oficiais aí, o papo reto aqui, a tua parada é MP, pô, não é comigo não, pô. Porque eu sou moroso, cara, eu fico assim estressado, tá? Mas eu sou moroso, pô. Pera aí, cara, vamos ver se melhora aqui, né? É isso, tá? Tem um sargento aí também, cara, na Zona Oeste, tá? Tem um sargento ali na Zona Oeste, tá, pessoal? Que é o comandante do quartel lá da Zona Oeste. Eu falo que quartel pra vocês. Teodoro, quer? Eu falo. É o cara que manda em tudo, é um sargento, tá? Da saúde, tá? Ele é o comandante ali, ele é o cara que comanda tudo. Epa, Teodoro, O que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei, cara. Eu também não sei não, pô. Teodoro, vai dar ruim pra mim, então, É isso, cara. Por quê? Porque não tem controle, né? Então, pra não me perder, porque eu começo a falar de bombeiro, começo a falar, meu Deus, o que é isso, Mas, voltando aqui. Então, o governador do estado vai ali, cara, dá o comando, pô. E a Alerj senta e faz o que tem que ser feito, pô. Cara, E aí, você tem, cara, o controle preventivo de constitucionalidade. Veto, cara, é uma espécie de controle preventivo de constitucionalidade dos atos da Alerj, cara. Das leis, cara. E aí volta, tá? E aí ele faz ali o veto, justifica o veto, tá? E vamos juntos, cara. Ainda que a Alerj faça sacanagem, né, com esse montão de deputado que representa a gente, que não representa nada, né, a gente tem que saber quem são os nossos verdadeiros inimigos, tá? Já falei. Eu já falei, tá? E aí a gente tem que entender o que eles fizeram, tá, cara? E o governador vai lá e veta, né, e volta, e aí derruba ou não o veto. Mas que se lasque. Por quê, cara? Porque nós temos o terceiro filhinho. São 3 filhinhos, tá? Ainda tem esse terceirinho aqui, tá? Para impedir a ditadura da maioria, a maioria na Alerj, dos bandido bom, bandido morto e Deus, Pátria, Família, que, para impedir, tá? Bandido bom, bandido morto, Deus, Pátria, Família e tudo que esses caras fizeram, que eu vou mostrar pra você aí, tá? E depois você, policial e bombeiro, vai pro quarto chorar, tá? Porque aqui é na lei, eu provo, tá? Eu provo pra você, tá? Vamos ver se eles podem provar e desfazer o que eu tô falando. Se esses dois sacanearem a gente, ainda tem esse aqui, tá? Porque não é parecer normativo vinculante da Procuradoria do Estado, não, tá? Não, cara. É ação, né, de controle concentrado. Representação ao TJ. Mas entenda, toda vez, cara, que eu preciso fazer uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, cara, o que fazer com a Alerj? Porque entenda, cara, você só faz representação de constitucionalidade
ou ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, o partido político, porque porque a Alerj no Rio de Janeiro e o Congresso fez sacanagem com a Constituição, cara. É aqui, cara, senão não tem isso, pô. Porque você não tem por que fazer uma ação para que o Supremo reconheça, ou o TJ no Rio de Janeiro reconheça a inconstitucionalidade de uma lei, cara, que foi feita pelo Legislativo, que tem função constitucional ali também, cara, de cumprir a Constituição, de respeito aos direitos fundamentais, e é tudo que eles não fazem, cara. Você entende, cara? Mas tá todo mundo bem, a gente que tá se lascando, tava, porque agora é papo aqui, vamos todo mundo junto, pô. E é isso, cara. E aí ele manda a iniciativa, mas eu mostrei pra vocês, cara, a emenda constitucional 18 alterou tudo, pô, e criou a nova possibilidade de golpe, surgiu com a emenda constitucional 18 de 98, quando alterou, cara, o artigo 42, tá? Criou o parágrafo 3º no artigo 142, tá certo, cara? É, cara. E criou lá aquelas alterações, tá? No artigo 61 da Constituição, cara. Eu mostrei pra vocês aqui, cara. Não pode. A única iniciativa, e isso faz parte do projeto constitucional, cara. Porque se você deixa tudo na mão dele, cara, caramba, a gente vive essa situação aí, cara, mas não é isso que a Constituição quer. Então, o deputado Sargento Portugal, chama aí o pessoal da assessoria jurídica, cara, pra ver meu vídeo, cara, e ver se o Teodoro tá certo. Faz ação direta, tá? Partido político. Partido político. Faz ação aí, o deputado. É o deputado que vai sentar pra fazer, tá? É ele que vai sentar pra escrever, tá? É ele, tá? Então, a pessoa jurídica é aquela que vai entrar na justiça, porque é pessoa jurídica, tá? É pessoa jurídica, tá? Um cachorro não pode entrar com uma ação judicial, tá? Uma árvore não pode entrar com uma ação judicial, tá? Só pessoas. É pessoas físicas, tá? É pessoas jurídicas, tá? E tem outras entes, não sei o que lá, mas que também tem a mesma natureza, tá? E o CNPJ, tá, pessoal? Da Procuradoria do Estado, do MP, tá? Do MP, basicamente, é o seguinte, ó. Ele em juízo, tá? O MP, quando está em juízo, ele está exercendo uma função constitucional na forma do artigo 129, tá? Eu acho que é 129 seguinte, tá? E é isso. Então, a legitimidade para estar em juízo é um comando direto da Constituição Federal, tá certo? E o CNPJ deles, né? Meu Deus, Theo. Aí vocês entendem, cara? Eu estudo esses camaradas aí, boa doutrina, tá? Eu falo um montão aqui pra vocês, tá? Cara, o CNPJ do MP, por exemplo, né? Da Defensoria do MP, tá? A gente já pode até entender aqui a existência, tá? Por conta, né? Dessa autonomia, né? De administração, de organização, administração e financeira, que o MP e a Defensoria têm. A Procuradoria do Estado, tá? Não tem não, tá? Não tem não, porque a Constituição é a mãe e ela mandou, tá? Então ela deu pra essas duas, aqui MP, tá? E Defensoria, tá? Teodoro, CNPJ, tá, Theo? Pra gente poder fazer, mas a gente tem que entender como a gente controla isso. Porque não pode ser essa mesma lógica pra qualquer um não, tá? E nem querer equiparar, tá? Não pode não, pô. A Defensoria não pode dividir honorário. E como é que é isso? Eu quero entender, pô. Mas tem centro de estudos também. O que tá acontecendo? Eu quero entender, pô. Não é isso, gente? É isso, Theo. Mas aí o Estado, né? Então aí você tem um CNPJ, mas... Tá, mas aí esse CNPJ tá fazendo o que com ele? Teodoro, Aí você imagina, né, cara? Porque o MP, prestando contas, administra verba pública, porque é dinheiro público. E a gente tem que entender como funciona o controle do MP em relação ao Tribunal de Contas do Estado. Teodoro, MP, Defensoria. O dinheiro é nosso, não é deles, é nosso. Não é da pessoa que está ali, promotor e o Procurador-Geral de Justiça, todo o nosso respeito e deferência, tá? Em razão do exercício da função pública. Mas não da pessoa, pô. Opa, peraí, cara. É isso. Senão dá ruim. Olha o que vocês estão causando. É isso, pô. É isso, cara. E o que fazer com esse CNPJ? Eu quero entender, cara. Caramba, cara. Vocês entendem a situação? É essa, cara. Então, vamos estudar a teoria do órgão, representação, teoria da representação, tá? Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu sei que é difícil, cara, mas é isso. Mas quem tá ouvindo aí que conhece direito, tá entendendo? Não pode, cara. Porque você cria uma pessoa jurídica. Então, você tem o Estado aqui e a Procuradoria do Estado aqui. É isso mesmo, MPRJ? Então, você tem o Estado aqui e a Procuradoria aqui. E a Procuradoria, ela tá mandando no Estado. E ela pega o dinheiro
do honorário de sucumbência. E a OAB-RJ entende que eles têm que ter inscrição. Por que tem que ter inscrição? Porque se não tiver inscrição... Teodoro vai com isso, né? Se não tiver inscrição, né? Rapaz, esses 1.000 e pouco aí da inscrição para a OAB-RJ, né, cara? 1.000 e pouco dos procuradores, tá? Quantos são, tá? E qual é o ganho econômico da OAB com a anuidade dos procuradores do Estado? Teodoro, aí a gente vai fazer a conta? Aí a gente faz a conta, não são todos, tá? Mas o que eu tô mostrando pra vocês aqui é um absurdo. E você aí, procurador do Estado, todo o meu respeito e deferência, tá, cara? Você que faz a coisa certa, meninos e meninas, tá, cara? Todo o meu respeito e deferência, porque de novo afirmo, a Procuradoria do Estado também não é isso, tá? É isso, cara, são pessoas, né? Todo o meu respeito e deferência a você, procurador do Estado, tá? E procuradora do Estado, tá, cara? Que faz a coisa certa, tá, cara? E de fato defende o interesse da sociedade. Tá certo, cara? E que muitas vezes, né, cara, pode não estar conseguindo fazer o que de fato quer fazer. Meu respeito a você. Mas, caramba, cara, tá complicado, né? É isso, cara. Porque você pega o Procurador-Geral de Justiça, tá, IBP? E você diz que ele tem um status de secretário. E eu espero que eles não entendam do mesmo modo em relação ao Procurador-Geral de Justiça. Meu Deus, o que é isso? Quem poderá os defender? Porque se é de livre nomeação e exoneração, né, cara? Ainda que você tenha esse lapso de 2 anos, né, cara? O que é isso, cara? Não faça isso, tá? E não tem acordo, não tem papo. Procuradoria do Estado, Procurador-Geral do Estado e Procurador-Geral de Justiça e Defensoria não tem acordo, não tem papo com o governador. Não tem, pô. Ainda que ele tenha indicado aí, porque é uma lista, né? E é assim que funciona, Theo. E vamos ver como funciona a Procuradoria, eu particularmente não sei, mas é isso. Então você, cara, não... Aí todo mundo tem CNPJ? O que você com isso, cara? Teodoro, faz isso não, Theo. É derrubar aqui o deputado Sargento de Portugal? Pessoa jurídica, né? Procuradoria do Estado, partido político, tá? Aí vem aqui no 61, tá? Eu falei, tá? Que essa hora ia chegar. Quem tá com o papo certo, quem tá com o papo torto, tá? Vem aqui no 61, tá? E promove uma ação direta de inconstitucionalidade da emenda constitucional, tá? 18 de 98, para tirar esses 2 gatos que tá roubando energia da Constituição, tá? Isso não tem... os gatinhos, tá? Tirando energia da Constituição, tá? E todo mundo tá vendo, tá? Só que agora o Teodoro tá falando, tá? Redação original, volta pra redação anterior, tá? É só isso que você vai fazer, tá? A gente pode olhar lá todinho, eu estudei tudinho, tá? Eu estudei tudo, Teodoro estuda, tá? Teodoro estuda. Eu estudei todinha, tá? A emenda constitucional 18 de 98, tá? A gente tem que mexer na 3, tá? Eita, Teodoro, vai dar muito ruim, tá? Concurso público, tá? Não tem não, tá? Não tem, temporário, militar temporário, né? Acaba tudo isso, tá? É concurso, é caneta. Concurso público, tá, cara? É concurso público, tá? E OS e esse monte de coisas que eles criam, isso não é bom pra gente. É bom pra eles, tá? Não é bom pra gente. É servidor público. É servidor público seguindo a Constituição, tá? Toda hora você tá falando, toda hora é visionário, porque eu já fui lá na Terra Prometida, já olhei e falei, tá, e a gente já vive aqui porque vai acontecer lá. É isso. E seria lindo, né, cara, pra você aí, né, passar a vida desse modo, tá? Que eu já vejo. Pra mim seria uma graça, cara, ver você enxergar como eu já enxergo, tá, cara? Pra que você, quando o meu testemunho for público, porque a semeadura, cara, ela é no calado, né? E a colheita é pública. Pra você falar, caramba, que testemunho de Deus, né, cara? Na vida do Teodoro, né, cara? É isso. Escolhe os improváveis, né? Eu acho que o negócio tá ficando igual da Bíblia ali, cara. Escolhe os improváveis, né? Escolhe os improváveis, tá? Para missões impossíveis. Para missões impossíveis. É o vale de ossos. Ossos secos. Caramba, né, cara? Eu sei que você pensa isso. Mas é possível, cara. Porque Deus é de milagres, né? Coisas impossíveis. E se você não tá acreditando, cara, ou porque você não conhece a palavra, né? Ou porque você não tá lendo. Porque senão você ficaria constrangido de me ver fazer isso. Falar, caramba, se eu acredito que ele faz e ele fará de novo e de novo, pô. E por que não, né? Depois de tanta dor, né?
a Covid e tudo mais, a gente não faça uma mudança, né, de tudo no estado do Rio de Janeiro. Por que não ir no país? Por que não, cara? Eu acredito, eu sonho, tá? Eu recebi um vídeo, né, e de uma advogada e também numa conversa com um advogado, nossa, que coisa, sabe? Falando abertamente, né, que eu sou sonhador, que eu tô imaginando coisas, que eu tô querendo algo absurdo, né, que a solução é sempre justiça, né, e que eu tenho meia hora de advocacia, cheguei agora, né, que a pessoa tem 25 anos, e é isso, cara. E eu não fiquei triste com aquilo, né? Porque quando eu ouvi aquelas palavras dessa advogada, né? E também na conversa com esse outro advogado, né? E é isso, cara. Ver lá o advogado falando, né? Na live aquilo, que desprestígio, cara. Aquilo é uma ofensa, tá, doutor advogado? Aquilo ali é uma ofensa, meu camarada, a toda a classe, tá? De advogados que ingressaram para a OAB-RJ em 2020 e 2021, porque o nobre colega citou anos específicos. Por minha causa, né? Porque o Teodoro é de 2021. Mas olha isso. É o rebote, hein, cara? Cuidado com isso, pô. Porque eu não preciso ir à OAB para reclamar do Tribunal de Ética, tá? Porque todo mundo tá vendo os vídeos. E aquilo ali é o suficiente, tá? O que foi dito ali é o suficiente, cara, para deflagrar, tá? O Tribunal de Ética. Que desprestígio, pô, falar isso. Vocês entendem? Muito complicado para mim, tá? Fico muito irritado com isso, e é isso. É ter TED pra isso, pô. TED, Tribunal de Ética, é pra isso, pô. Entender, pô. Você é defensor dativo lá. Só pra cuidar das causas dos advogados, né, que militam no âmbito do direito militar do estado do Rio de Janeiro e que sofrem lá alguma coisa lá, pra eu poder explicar qual é a planta aqui, tá, OAB? Desculpa, pessoal. Pra explicar qual é a planta, tá? Para vocês entenderem por que tem que olhar o advogado do direito militar muito diferente do que o camarada que está em direito de família, direito civil, trabalhista, penal comum. É isso. Porque aqui a nossa vida está em risco. Muito mais do que no penal lá, tá? É isso. Porque olha quanta coisa eu estou dizendo. Teodoro, não faça isso, é. Então, o Sargento Portugal vem aqui, cara, e com seus camaradas aí, a cúpula ali, né, da assessoria toda do parlamentar, de tudo, né? Por exemplo, as verbas, né, pessoal? A gente tem que saber, cara, como é que vem para o Rio de Janeiro, como que é feito isso, esses auxílios todos. Porque eu sou sociedade, eu quero ter a opção ou não de concordar com o que é feito, pô. E de novo afirmo, tá? Para eu falar, pessoal, é porque eu já fui, pô. Toda hora estuda. Toda hora estuda. Vem aqui, cara, no 61, tá? E derruba isso, tá, cara? Mexe aqui, tá? Não, tá, vai dar ruim, tá? Vou ficar de mal. Tá, vou ficar de mal, tá? Problema seu, de todos vocês aí, tá? Que fala que defende. Chama o parceiro lá, o bigodão, o de bigode, né? Parlamentar lá de bigode, só baixão, tá? Tem outro de barbão também, só baixão. E aí pega o outro lá de São Paulo, né? Que o capitão que vai fardado pra dentro do Congresso e ninguém faz nada, inclusive o Ministério Público Federal, cara. O cara vai fardado, o Ministério Público da União, o camarada vai fardado pra dentro do Congresso, é isso mesmo? O camarada vai fardado, cara. Vocês entendem isso? É muito louco isso, cara. É muito louco isso, cara. E aí você vem aqui, tá? E derruba isso aqui, tá? Derruba isso, cara. Porque aí depois a gente vê o que vai dar, né? Porque olha o que eles criaram aí, meu camarada. Nesse artigo 61 da Constituição Federal, parágrafo 1º, tirou o finalzinho, né? Então, a competência privativa de novo afirmo para ficar aqui registrado, tá? Para posteridade, tá? Ministério Público do Estado, tá? OAB-RJ, tá? Tribunal de Justiça, tá? Defensoria Pública, tá? Todo mundo aqui, tá? Todo mundo aqui, tá? Teodoro tá falando aqui, tá? É isso aqui, tá? Teodoro, ninguém viu, é um problema, é um delay, mas a gente tem que resolver, tá? Porque isso aqui tá matando pessoas, tá? E causando dor e sofrimento, tá, MP? Tá causando dor e sofrimento, tá? E se o MP não fazer, a defensoria que tem que fazer, tá? Porque, olha isso aqui, tá? Então, a competência privativa, projeto original da Constituição, tá? É artigo 61, parágrafo 1º, a linha C, tá? Só. Porque a F não existia, tá? A linha C dizia, disponham sobre que fixem ou modifiquem, olha isso. Então, a iniciativa A Bem da Verdade são duas, tá? A Bem da Verdade são duas, agora são três, mas eram duas, tá? Entenda aí.
Então, artigo 61, parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Simetria, a gente tem que entender isso, tá? E aí você tem, são de iniciativa privativa do presidente as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, tá? Disponham sobre, inciso 2º, disponham sobre servidores públicos da União, redação anterior, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, canalhas, todos que participaram disso, civis, vírgula, reforma, então em relação aos civis é isso aqui, tá? Em relação aos militares, tá? Reforma e transferência de militar para a inatividade. É isso. Aí eles mudaram em 98, a emenda constitucional, a topográfica foi em 98, tá? E aí parou em aposentadoria. Não tem mais civil, vírgula. O civil eles tiraram intencionalmente. E aí não tem mais o civil, tem só reforma, parou ali. E não tem mais aquela parte. Foi a mesma lógica, tá, que eles fizeram em relação a 2019, emenda constitucional 103, tá? Que alterou o artigo 22, inciso 21. Foi isso. E aí eles criam a raspa aqui, tá? Para separar. E aí vem na linha F. Vê se é possível a linha F. Olha o que eles fizeram, cara. Isso aqui é um vilipêndio constitucional, cara. É um vilipêndio, tá? É um vilipêndio, cara. Eles dizem, tá? Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º. Disponham sobre as leis, a iniciativa de lei, disponham sobre... Vê bem, cara, você aí que estuda constitucional, direito constitucional, se a Constituição, cara, quer isso, que você dê um comando genérico, porque é assim que inicia a linha F, todos da doutrina militar, tá? É assim que começa a linha F do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º. Militares das Forças Armadas. Então, qualquer coisa que cuide de militares das Forças Armadas, qualquer coisa, militares das Forças Armadas, não é não, cara. Não é mesmo, tá? Seu regime jurídico, caramba, cara. Porque se você faz isso aqui, meu caro, você está falando, por exemplo, da mobilização nacional. Teodoro, não fala isso, Teodoro. É isso, cara. Gente, vamos pensar, cara. Vamos pensar, pô. A gente está falando, então, aqui, quando a gente faz isso, tá? Das leis que cuidem de mobilização nacional, porque isso cuida de militar. É isso, cara. A gente está falando, por exemplo, da lei lá, do serviço militar obrigatório. O que vocês estão fazendo, cara? E não sou eu errado, tá? Não sou eu, cara. Tem que escolher qual é a quadra que vocês querem, tá? Dos canalhas ou dos que não estudaram ou não viram isso aqui, cara. É isso, pô. A linha F, tá? Militar das Forças Armadas, vírgula, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, remuneração. Caramba, e assim, é muito interessante você ficar lendo, né, as leis, tá? Porque aí você vê coisas que você não tinha visto. Por exemplo, eu não tinha reparado, né, que remuneração... Ô astuto, a remuneração, tá? Remuneração não tá nem no inciso, na linha C. Criaram remuneração aqui também. Separou e ainda criou, que ele vai dispor sobre remuneração, porque nem isso dizia. Vocês entendem isso, cara? Teodoro, faz isso não, pô, né? Olha isso aqui, cara. Aí você vai dizer, né? Militar das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções aí, cara. Promoções, tá? Estabilidade, remuneração. Não tinha remuneração. Na redação da linha C, nem tinha visto. Reforma e transferência para reserva. Mudou o termo, tá? Porque reserva não é reserva, é inatividade. Vocês entendem o que vocês fizeram em 98, cara? Ô, deputado Sargento Portugal, pega o partido político e resolve isso. Bota a tua pipa lá no alto.
Mas vai dar muito ruim, tá? Porque tem que mudar toda a lógica da polícia, bombeiro de todos os estados, tá? Todos os estados, tá? E a Força Armada. Porque olha o que eles fizeram. Não é reserva, tá? É inatividade. Remuneração, reforma e transferência para a reserva. Não é transferência para a reserva. É transferência para inatividade. Porque na inatividade, vou até terminar esse vídeo. Na inatividade, você tem duas figuras. Você tem o reformado e reserva remunerada. Na verdade, são três, né? Na verdade, não são duas, né? Inatividade. Até esse conceito a gente vai ter que estudar. Caramba, eu... No vídeo aqui, ó. Caramba, cara. Porque entenda, né? Porque dentro, por exemplo, você tem inatividade, né? Então você vai entender o militar como em serviço ativo e inativo. E o inativo para o militar tem uma terceira hipótese. Então você tem, para o servidor público, você tem servidor público da ativa e o aposentado, certo? Está na ativa ou está aposentado. E em relação ao militar? O militar você tem, na inatividade, você tem três figuras. Você tem a reforma, que é uma espécie de inatividade, tá? Você tem a reserva remunerada e você tem a reserva não remunerada. Mas é muito louco isso, tá, cara? Porque eu vou precisar parar mesmo o vídeo. Eu tenho que estudar. Porque é o seguinte, cara, mas quando você atinge, na verdade, na inatividade, né? Você tem três figuras, né? Mas essas três figuras da inatividade do militar, elas são definidas pelo marco temporal. Exemplo, o militar reformado, uma vez que ele é reformado por doença, ele não retorna mais ao serviço ativo. Então a situação dele não tem mudança, né? Ele reforma e nessa condição ele fica. O reserva remunerada, que é uma outra forma de inatividade, né? De tirar o cara da ativa e colocar inativa, o cara tá lá no banco dos camaradas, todos os camaradas jogando bola, tá lá, né? Eu tô aqui, pô. Tô no banco de reserva, né, cara? Eu tô no banco de reserva. O reformado não tá no banco de reserva, tá? Teodoro não tá no banco de reserva. Teodoro já foi tomar banho e já foi embora. Teodoro já foi embora. Teodoro, reformado, já foi embora. Por doença, já foi embora. O cara da reserva remunerada tá sendo banco dos camaradas lá jogando bola, né? Os caras tá lá, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Ele tá velhinho, né, cara? Ele tá velhinho, mas ele pode ser chamado, tá? É porque esse cara aí tem... Ele pode ser chamado, tá? Cara, porque o cara é velhinho, né? Mas o camarada, ele tem uma expertise, ele tem uma parada ali que, esse cara aqui é especial, pô, chama esse cara pra cá, pô. Teodoro, cara, é isso. Reformado, Teodoro já foi embora, tá? Teodoro já foi tomar banho, já foi pra casa, Teodoro já foi embora. Reforma, tá? Por cota. E os camaradas que já da reserva remunerada atingiram a idade, limite, que eu acho que agora é 72 anos. Porque senão tu vai ter que ficar até 72 anos, cara. Ô policial, ô bombeiro, você aí da reserva, tu tá assim no banco dos camaradas, tá lá, né, jogando bola, né, você vai ficar lá no banco até 72 anos, tá? Então você tá na reserva remunerada, tá? Você não pode ir pra casa, tá? Você não pode tomar banho, trocar de roupa e tocar tua vida, não, tá? Porque você tá na reserva remunerada, tu tá assim, ó, até 72 anos, vê se é possível, tá, cara? Meu Deus, tá fácil não, tá, velho? Aí tu tá lá, tá? Então tem a primeira hipótese, Teodoro que foi embora, tá? Reserva remunerada, por doença, tchau. É isso, tá? Você tem o camarada reserva remunerada, tá? Que tem que ficar no banco lá vendo o jogo dos camaradas aí da polícia, do bombeiro até 70 e poucos anos. Até ficar velhinho, tá? Mas você não foi pra casa não, tá? Segunda hipótese. E você tem a terceira hipótese, tá? Que é a terceira hipótese, que é a reserva não remunerada. A não remunerada dos conscritos, né? Até a idade lá que tem que ser alterada, tá? Tem que ser aumentada aquela idade que tá lá. Teodoro faz isso não, tá? Vai 45 anos, tem que aumentar, pô. Uau! Cara, o que vocês estão fazendo, cara? Se você tem, né, em relação ao militar de carreira, né, a reserva remunerada, tá? Até 72 anos, né, na reserva remunerada tem as idades limite, né? Como que você pode ter o cara na reserva não remunerada numa idade tão baixa? 45 anos, não pode. Teodoro, o que é isso? A gente tem que mudar. Eis que faço uma coisa nova. É isso, cara. Deve ter pessoas, né, cara, que não conseguem nem ver meus vídeos. Mas é isso, cara.
Eu vou conseguir falar sobre exclusão, porque eu comecei a falar disso, me empolguei, né? Vocês viram aí, agora o Teodoro vai ter que correr pra estudar, tá? Pra ver esse negócio aqui, tá? Mas entenda, cara, o que eles fizeram, tá? Vamos perguntar pra ministra, tomara que caia na mão da ministra Carmen Lúcia. Eu não sou obrigada, tá? Eu não sou obrigada. É os cursos, tá? É os cursos, tá? É os cursos das meninas, tá? É os cursos, tá? No lombo da gente no Rio de Janeiro, tá? É os cursos, né? É os cursos. É os cursos. Eu não sou obrigada, tá? Eu não sou obrigada, tá? Eu sou corte constitucional, tá? Eu não sou obrigada, tá? Eu não sou obrigada, né? Dá o curso, né? Dá o curso de direito constitucional, dá o curso, né? Dá o curso, né? Pra gente, né? É dar o curso pra gente, né? É dar o curso, né? Dá o curso, né? É isso aqui, tá? E todos eles aí que eles não gostam, os que eu mais gosto. Os ministros lá, tudo que eles não gostam são os que eu mais gosto. O que eu mais leio, tá? Leio. É. Eu li tudo. Eu li tudo. E aí, cara, é isso aqui, cara. Olha o que eles fizeram, mas entenda, você precisa ter pessoas que estudem direito militar, cara, para poder falar isso aí pros ministros do Supremo, pro TJ no Rio de Janeiro e criar a jurisprudência. É isso, cara. Porque você começa a fazer debates, né? Ou pegar o que já tem e rediscutir, por exemplo, a súmula vinculante número 5. Ela tem que ser rediscutida. Teodoro, cara, vamos utilizar a própria Constituição. A gente tem que rediscutir a súmula vinculante 5, que fala que é dispensável, né? A constituição de profissional advogado pro processo administrativo, é claro, pro servidor comum, né? Mas pro militar é indispensável, porque você vai cuidar da liberdade ambulatorial, direito à liberdade, cara. Então tem que ter profissional advogado, transgressão disciplinar, tá? Processo administrativo em razão da privação da liberdade, detenção e prisão. A Constituição diferenciou. Então não pode, vai ter que ter advogado, mas não precisa se preocupar. Por quê, Theo? Porque antes da gente se preocupar em ter que constituir profissional advogado, a gente já fez a coisa certa, Theo. E a gente colocou os oficiais superiores, né, sob controle. E nós, sociedade, vamos controlar o que os superiores fazem, porque aí não vai ter essas sacanagens. E se de fato tiver, aquele que de fato precise de responder, né, eu gostaria muito de pedir ao MP que fizesse a busca, tá, para entender quantas punições são aplicadas na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. Fica aqui uma pergunta. Vocês sabem quantas punições disciplinares são aplicadas ao aluno oficial bombeiro? E lá você forma nele essa ideia, né, de que o comando do Corpo de Bombeiros, quando ele for oficial, é através do regulamento. Isso é o MP que tem que fazer. Porque quando o oficial pune muito, ele está demonstrando a sua ineficiência enquanto oficial que comanda a tropa. Não é o contrário. Quanto mais você pune aí, mais você demonstra a sua deficiência em educar. E aí você precisa punir. Mais fica demonstrado, tá, a deficiência da formação do bombeiro, a deficiência da formação militar do policial militar. Porque logicamente inverso, não é o que a gente está vendo. Então, MP, faz aí, busca lá, pô. Pega os últimos 5 anos e vê o que eles estão fazendo. Vocês entenderem, cara. E aí você forja o oficial nessa lógica, tá? E ele vai ensinar, não vai, porque ele não aprendeu, pô. Ele vai repetir comportamentos, tá? É igual criança, pô. É igual criança, tá? É igual criança, cara. Eu cresci, né, em uma casa onde meu avô era de Marinha e minha avó era servidora da Prefeitura do Rio de Janeiro. Meu avô era de Marinha e minha avó era servidora. E eu, Teodoro, virei servidor. Porque é isso, cara, é o exemplo, né? Bons exemplos, então, vamos controlar quem tem poder, que são os oficiais, tá? Ministério Público, é isso. Porque aí vai ter menos violência, tá? Eu garanto. Menos violência, cara. Cara, porque se você educar o oficial, ele vai entender que o colete é importante com a câmera, e aí o governo do estado vai ter que dar e garantir todos os direitos humanos dele, do próprio policial, que não vai ser mais utilizado, tá, como mão de obra barata. E quando morre, nós temos um seguro que paga 100 mil, não, é R$1 milhão, tá, não é 100 mil não, é 1 milhão. Teodoro, e você aí que pensa diferente, você tem que rever seus conceitos, tá? Policiais e bombeiros e força armada aí, oficial que fica, Teodoro, tem que ser 100 não, tem que ser 1 milhão. É 1 milhão, cara, que não vai pagar, tá? Essa pessoa que se foi, não vai. 100 mil? Que seguro é esse, cara? Ministério Público, que seguro é esse?
Não é pra morrer nenhum, tá? Mas o que morrer 100 mil, e que é isso, cara? 100 mil! MP, 100 mil. Eu abro aqui, tá? O contra-cheque do Procurador-Geral do Estado, tá? Teodoro, não faça isso. Vamos abrir aí, pessoal? Caramba, vamos fazer um comparativo maneiro pra terminar esse vídeo? Vamos fazer um comparativo maneiro pra falar pra vocês aí, Ministério Público e todo mundo que pode, o que tá acontecendo no Rio de Janeiro que tá gerando violência, tá? É isso aqui, tá? Então você vai dizer pra mim assim, então tem que mudar, tá? O deputado Sargento Portugal, tem que mudar lá a Constituição Federal, tá? E é o partido que faz, tá? Através do deputado, né? Através do deputado. E aí você vai lá, tá, cara? E você muda aquilo lá, tá? E a gente tem que acompanhar direitinho aí os advogados, né? Que vão fazer essa ação, tá? Porque vai gerar aqui problema pro Teodoro. Então Teodoro Chagas, eu quero saber o que você aí, advogado, vai fazer, porque não são as mesmas garantias do advogado de partido, tá, o ABRJ? Não são não, tá? Porque vocês estão vendo o que esses camaradas estão fazendo, né? Então a OAB tem que controlar esses caras, tá? Faço com vocês aqui ao vivo, tá? É ao vivo, tá? Vocês vão dizer pra mim assim, Teodoro, então tem que ir lá e mudar essa imundice, tá? O Sargento Portugal tem que acabar com isso, tá? Porque é isso que tá causando tudo isso. Teodoro, faz isso não, tá, ué? É isso, tá? Teodoro, que é isso, é. Curioso te dizer, tá? Que eu abri o Portal da Transparência, tá? Hoje, 24 de maio de 2025. A remuneração do hoje Procurador-Geral do Estado, tá? Renan Miguel Saad, só abriu o mês de abril. A gente tá quase em junho. Cadê os outros contra-cheques? Ministério Público, cadê os outros? Teodoro, Teodoro, sobre isso, tá? Não, calma que vai dar ruim, tá? É isso, tá? Quando é que sai aqui? Quando é que fica disponível esse negócio? Quero que vocês aí, MP, avaliem, tá? Eu quero que vocês, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, avaliem o delay que teve, tá? Entre esse contra-cheque de fevereiro, tá? E o de março e abril, quando foi disponibilizado no site do Portal da Transparência. Teodoro, vai lá ver, tá? É isso, tá? Eu vou acompanhar bonitinho, tá? Hoje são 24 de maio, tá? Quando é que entra aqui esse contra-cheque de maio? Eu quero saber. Tem que entrar junto com o de todo mundo, tá? Já tô avisando. A gente tá no dia 24, cadê o contra-cheque? Tem que aparecer aqui, tá? Porque aí o Teodoro fica acompanhando, tá? Já tô avisando. Acompanhando, tá? Acompanhando, tá? Tem que aparecer juntinho com todo mundo. Apareceu de maio. Epa, cadê? Eu vou vir aqui, tá? Teodoro, faz isso não, Porque teve um delay, tá, Ministério Público? Do contra-cheque de fevereiro, tá? Pro março e abril teve um delay, tá? Mas vamos comigo aqui, o seu policial. Abra o Portal da Transparência e diga se pra você aí, meu caro, isso é justo, tá? Então Deus muda uma lei a seu favor, tá? É justo você receber? Você não, né, cara? Você tomba e a sua família recebe uma indenização de 100 mil, não é isso? 100 mil? 100 mil? Abra agora o contra-cheque do Procurador-Geral do Estado no site, tá? Do Portal da Transparência RJ e olhe a remuneração eventual do Procurador-Geral do Estado. Ministério Público, isso aqui é repartição de honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública, quando a gente perde a ação. Então eles têm interesse que a gente perca, né, enquanto sociedade. O que é a remuneração eventual do Procurador-Geral do Estado de 95 mil, quase 95.500. O que é uma remuneração eventual de 95.500 no mês de março de 2025. O Estado não tem dinheiro. Isso é uma remuneração eventual, cara, não é o salário dele, tá? Porque o salário, a remuneração mensal é 79.600 quase. Então ele ganha 79.600 e teve uma remuneração eventual de 95.500. O salário de quase 134 mil em março. Vocês entendem? Olhem, por exemplo, o mesmo contra-cheque, tá? O mesmo contra-cheque não, o contra-cheque de fevereiro do Procurador-Geral do Estado, 92.500 quase de remuneração eventual, mais 79 mil de salário, quase 120 mil. E aí você, né, cara? Então, o camarada, é isso mesmo? Isso é aceitável? Moralmente, né, aceitável? Juridicamente também? Isso é uma ofensa gravíssima à moralidade pública.
Mas alguém tem que dizer, Teodoro. Procurador do Estado, geral do Estado, em julho, remuneração eventual 84 mil, mais 77 mil. Tá certo, meu caro, que você tenha, mas pagar 100 mil para o policial que morre, de seguro, se vocês recebem quase isso em remuneração eventual. Então, eu afirmo para você, meu camarada, não tem que ser 100 mil, tem que ser 1 milhão, porque o Estado tem dinheiro para pagar. É só deixar de pagar para eles aqui, ó, e pagar para a família do policial que morre. Não tem que fazer vaquinha não, Sargento Portugal. Não tem não, cara. E vamos estudar, e eu vou falar para vocês sobre essa gratificação natalina, que só quem tá na ativa recebeu. Por quê, cara? E de onde saiu o dinheiro para pagar? Teodoro é muita coisa para dizer. É isso, cara. É isso. Vamos ver se os deputados podem receber salário como deputado, tá? O subsídio como deputado e o salário e a remuneração como reformado ou reserva remunerada na polícia e no bombeiro. Teodoro vai dar ruim. Vamos discutir, cara. E vai resolver, cara. Ossos secos. Ossos secos. Ossos secos. É justo isso, cara? Isso é moralmente aceitável, policial e bombeiro e servidor público? Então eu quero que pague, tá, o mesmo valor de centro de estudo que paga para todos os procuradores, Ministério Público, Defensoria, toda a galera. Eu quero que pague pro professor que tá lá na comunidade nessa hora dando aula para as crianças. Eu quero que ele tenha a mesma formação. Eu quero que acabe com a OS. Eu quero que tenha servidor nos hospitais. Toda hora vai dar ruim. Eu quero que nós tenhamos um modelo, tá, de exército, não de tomada de território, mas de defesa do território. Eu quero um exército, marinha, exército, aeronáutica, tá? Um modelo de exército de defesa nacional e não de tomada de território, tá? Vamos observar isso. Porque se eu tenho um exército, eu tenho uma força armada, tá? Com a lógica, né, da defesa nacional, de proteção do Estado brasileiro e não de tomada de território, cara, não acontece o que acontece na Amazônia. E vejam o que o governo do Messias fez aí, para você entender, tá? E eu ia falar sobre exclusão, reforma, próximo vídeo, tá, pessoal? Mas eu quero deixar aqui para você que tá um pouco desacreditado, tá, meu camarada? Teodoro lê, tá? Então o Teodoro sabe mais ou menos onde é que tá. Pra cá tá Mateus, tá? Para o finalzinho aqui tá Mateus, e mais pra cá tá acho que é Ezequiel. Porque eu leio, tá? Confronta aí, pô, manda o cara abrir, joga no colo dele a Bíblia e fala: onde tá fulano? Onde tá Reis? Onde tá... Calma, tem que olhar no X e tal. Ih, queimou. Rapaz, o que é isso? Eu quero que vocês leiam. Tem uma passagem de Lucas também que eu quero ler pra vocês depois, tá? Mas eu quero que vocês leiam Ezequiel, tá? Ezequiel, quando ele vai falar sobre o vale seco, o vale de ossos secos. Então não faz nada, vai dar ruim pra gente, tá? A gente leu a Bíblia, o problema seu, tá? Problema seu, acho que é o 37, problema seu, tá? Vocês não fizeram ler, tá? Viu, né? Deus, foram eles. Agora vocês vão ter que naturar, tá? Essas conversinhas desses homens, né? Porque Deus. Nem lê a Bíblia, para maluquice, pô. Senão tu não fazia o que tu faz, não. Vamos terminar, tá? Lendo a Bíblia Sagrada, tá? Eu peço desculpas a vocês, mas eu tô com essa questão dos meus pés, tá? Então eu não tô conseguindo ficar muito tempo sentado. Mas vamos aqui. Então eu quero que vocês abram, tá? Em Ezequiel, capítulo 37, tá? A visão de um vale de ossos secos. Todo mundo conhece essa passagem bíblica, é lindíssima, tá, cara? E é muito lindo, assim, ver, né? Porque entenda, né, cara? Essa passagem, mais ou menos, Deus, né, pega Ezequiel, né, cara, e coloca num vale, né, cheio de ossos secos. Pergunta para ele, né, se ele acredita que aqueles ossos podem voltar a viver. E a resposta dele nessa passagem é lindíssima. Eu estou diante de Deus. E essa mensagem que eu quero deixar para você, cara, quero mesmo, tá? E Ezequiel vai dizer assim, ó: veio sobre mim, pra você aí, cara, que tá desacreditado, tá? E você não fala que você é evangélico não, cara, você não vai dar ruim pra tu, tá? Porque você não era pra estar desacreditado, tá? Se você ler a palavra, você não era pra estar desacreditado, tá? Mas se você não ler, cara, eu te convido à leitura, tá? Pra você que tá desacreditado e acha que não tem. Então, a gente hoje, né, no governo do estado, e tudo que esses caras estão fazendo, a gente tem um vale de ossos secos. É isso que a gente tem. Então, que seja a vontade, né, que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, tá? E que a gente consiga operar esse milagre na nossa vida aqui no Rio de Janeiro também, tá? Porque realmente é difícil, mas é possível, tá? Eu vou animar vocês, tá? Vamos aqui. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor,
E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Sequíssimos. A gente no Rio de Janeiro, o negócio tá ruim. Então me perguntou, olha isso. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Coisa linda, cara. Coisa linda. Leia. Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Ou seja, caramba, tu vai me perguntar essa parada aí, Deus, o que é isso, cara? Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu quero, Senhor, mudar a lei. Eu quero. Não é o judiciário que resolve, tá? É o legislativo. Nós temos que mudar a lei, tá? Nós temos que mudar a Constituição, tá? Porque como reflexo dessas mudanças é que você, policial, bombeiro e servidor público, vai ter aí garantido seus direitos, tá? E esses ossos secos vão reviver. É isso. É isso, tá? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Coisa linda. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra osso e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. É isso. Vamos juntos. Vamos juntos. Osso no osso, pessoal. É isso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha, coisa linda, cara, coisa linda, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, coisa linda, tá? E eu termino aqui. Eu aconselho a leitura completa, tá? Mas eu vou parar aqui, tá? Acredite, tá, cara? Acredite. Profetizei como ele havia me ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. O Espírito entrou, tá? E eles se fizeram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. É isso. Deus dos exércitos é o Senhor. Não é o Messias, não é o governador do estado, tá? Comandante supremo da PM do bombeiro, não, tá? Deus é Deus dos exércitos. Só Ele. Então acredite, tá, cara? E leia, tá? Leia a palavra, tá? Eu ia recomendar para vocês também o Mateus, tá? Mateus capítulo 15, salvo engano. João é lindo também. Tem uma passagem que ele tá numa ilha, né? João é coisa mais linda, cara. É coisa mais linda. Para falar vídeo, tá? Vai dar ruim que eu nem leio, tá? Problema seu, tá? Os Bíblia aí, tá? É os Bíblia, é Mateus. Cadê o Mateus, meu Deus? Mateus. Vamos ler o 15 do Mateus? Tá, faz isso não, tá? Vai dar ruim, tá? Porque eu nem leio, tá? Problema seu, tá? Problema seu, tá? É coisa pra caramba pra ler, né? É isso, cara. Genealogia, né? Pra falar de nome e tal, cara. Faz como eu, cara. Tu bota nome de pessoa que tu nomes comuns, né? Pra ver se você ajeita, né? E pega lá e aí você pensa, né? Essa território aqui de Jerusalém é São Paulo, tá? Aqui é Rio de Janeiro, né? E aí tu vai conseguir, pô. Tô dando doidão, né? Tô dando doidão. Tô dando estudar. Aí tu vai lá no 15, cara. Coisa mais linda, pô. Eita, Teodoro, lê o 15 aí de Mateus, cara. Deixa o teu joelhinho doer e para de maluquice, pô. Ih, você é meu irmão, cara. Quero tomar um não, pô. É um irmão meio esquisitinho, probleminha, né? Mas é isso, cara. Volta pra rota, pô.
Volta pra rota e vai, não erra mais, pô. É isso, cara. Eu tô toda cheio de pecados sem defeito, cara. Meu Deus, o que é isso, cara? E aí é uma lição de moral, tá? Aqui eu queria mostrar pra vocês aí os espertalhões sábios, os astutos, né? Eu queria que vocês lessem, tá? É porque Deus não escolhe pessoas como vocês, tá? Que sabem tudo. Não escolhe os arrogantes, tá? Deus não escolhe arrogantes, tá? Que sabem tudo. Deus escolhe o servo que se coloca à disposição para servir, tá? E mais, tá? Deus está à frente da obra, mas não é essa obra. Porque Deus não trabalha para você. Deus trabalha por você. Leia a Bíblia, tá, cara? E vamos mudar essa história. E eu profetizo nesse vale de ossos secos. Vivam. Vamos formar um exército e pegar esses caras, tá? Formar um exército, tá? Pegar esses caras, tá? Pegar esses caras, tá? E é isso, cara. Agradeço muita confiança. No próximo vídeo eu falo aí sobre a questão da exclusão, tá? Que vocês vão entender essa questão aí da reserva remunerada, tá? De todas essas mazelas. E vou falar também sobre a questão da identidade, tá? Porque que tem que colocar a real condição do militar na identidade. Que sacanagem, né, meu povo? Que sacanagem, né, cara? Vamos resolver esse troço, vou ajudar. Toda hora vai dar uma ajuda, toda hora vai dar uma ajuda. Mas quem resolve não sou eu, tá? Quem resolve é o MP, tá? Toda hora vai também. MP, tá? Comandante da PM, comandante do bombeiro. Tamo juntos? É isso, pessoal. Agradeço muita confiança, tá? Até o próximo vídeo. Abraço.